Abacast, o podcast oficial da Abacate Digital. Uma vitamina de informações. Olá, sejam todos bem-vindos ao Abacast, o podcast oficial da Abacate Digital. Hoje nós estamos aqui com o professor Dr. Odenilson, ele que é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, é especialista em oftalmologia, é mestre em engenharia biomédica, está com doutorado em andamento, também já foi vice-prefeito, é empresário, pecuarista, é uma pessoa assim de um conhecimento sensacional. A gente estava conversando aqui antes de dar início, é uma pessoa que repleta de conteúdo, então seja muito bem-vindo, professor Odenilson, aqui no nosso Abacast. Boa, é um prazer imenso estar aqui, né, com o pessoal do Abacate. Além de tudo isso aí, eu acho que assim, você não esqueceu, mas eu vou falar. Pode falar. Sou esposo da Luri, minha esposa que eu amo tanto. Nós temos a Heleninha, a Heleninha tem 1 ano e 8 meses, fantástica. E tenho também, e ganhei de presente a filha Sofia, né? E também, que é filha da Luri. Legal. E meu casal, que é maior, que é a Gabi, né, a paixão do papai, e o Pedro Lavo também. Então essa é a minha família, que a gente curte muito e ama muito. A Gabi e o Pedro, eles são cacerenses, todos os filhos cacerenses? Todos bugre daqui. Legal, e o senhor também é cacerense, né? Sou do bugre daqui. Legal, nascido e criado aqui em Cáceres. É. E tem até um apelido também, né? Muita gente conhece como Coquinho, Coco. Como que é essa história aí do Coquinho? Do seu nome em si. A gente sempre brinca, né? A gente teve uma infância maravilhosa, né? Uma infância como toda pessoa da época, né? Aqui em Cáceres não tinha luz elétrica, poucas ruas asfaltadas, e não tinha essa história de bullying, né? Então essa história de bullying, as crianças naquela época, né, resolvia ali, né? Eu ia para casa, resolvia ali também. Então, como eu era pequeno, né? E aí a turma falava assim, Coquinho, porque Coquinho também é um coquinho pequeno, e acabou isso aí carinhosamente. Hoje eu trago com muito carinho meus amigos de infância, meus familiares, todos na rua me encontram hoje. Alguns falam doutor Coquinho, outros falam professor Coquinho, outros falam Coquinho. O pessoal mais da antiga também referencia o senhor como Coquinho, né? E eu vejo isso assim, uma lembrança gostosa. Legal. Da minha infância. Legal. E revejo também, poxa vida, são meus amigos de infância que estão me chamando por aqui. Tá? Eu não tenho nenhuma dificuldade de aceitar esse apelido carinhoso. Legal. Doutor, e o senhor sendo de Cáceres, saiu daqui para estudar medicina, quais foram os desafios, como que foi essa escolha pela medicina, essa jornada para o senhor se tornar um médico? Bruno, fazer medicina naquela época era quase impossível, né? Era para rico ou para gênio, tá? E a gente não era nenhum dos dois, nem rico nem gênio, né? Mas por quê? Nós tínhamos uma faculdade de medicina, uma por estado, faculdade federal, né? Nem particular tinha na época, nem Mato Grosso do Sul. As particulares tinham no estado do Rio de Janeiro e São Paulo e algumas no Sul. Então os pais que tinham dinheiro mandavam os filhos fazer medicina. Aqueles que não tinham dinheiro tinham que passar na Federal de Mato Grosso, que era a única que nós tínhamos, e era 20 vagas só. 20 vagas, não tem 20 vagas. Só 20 vagas que tinha naquele tempo. E a prova era um pouquinho diferente da de hoje. Nós tínhamos 2 fases, né? A primeira fase fazia 30 questões subjetivas, português, matemática, história, geografia, todas elas. Tinha muita conta para fazer e era muito pedido também, muito data, números, essas coisas. Aqueles melhores alunos que fizessem, eram 70 alunos que fizesse a maior média, ia para a segunda fase. Entendi. E como que era a segunda fase? A segunda fase era a prova escrita. Então, era 10 questões na questão nossa de medicina, que é da ciências biomédicas, era 10 questões de biologia discursiva, 10 questões de física e 10 questões de química e uma redação. Nossa, é uma luta já desde o início ali, né? Era. A minha nota, por exemplo, eu fiquei em 12º colocado na época. E meu colega Galto, hoje é a maior nota da Federal de Mato Grosso por todos os tempos. Legal. O Galto hoje é professor doutor da Santa Casa de São Paulo, né? O Galto, a diferença do último colocado, que era 20, o Galto era tipo assim, no máximo 0,88, 1 ponto. Então você vê, a coisa era muito apertada, tá? E a gente tinha que estudar muito. Imagino. Estudar muito. Não era era a vida para estudar. Eu tive o privilégio, né, de passar. Na primeira faculdade que eu fiz, na verdade, nem foi medicina.
Qual que foi? Essa é nova pra gente. Eu fiz agronomia na Federal de Mato Grosso. Agronomia, legal. Né? Legal. Na Federal de Mato Grosso. E aí eu dava aula de química orgânica no cursinho do Angro, né? E lá, e depois eu falei assim, poxa vida, mas a paixão minha era a medicina. Mas só como com um cara sair de caixa do CEON, eu estudei aqui no CEON, que hoje é Tiradentes. Nunca fiz escola particular. Nunca fiz. Escola pública. Tudo fez minha escola pública. E foi o primeiro aluno do estado do Mato Grosso, da escola pública, que passava numa federal naquele tempo. Caramba, que legal, doutor. Então isso foi legal. E de lá para cá as coisas, lógico, o ambiente da escola pública, dos meus colegas, até hoje são meus irmãos da federal, né? E sempre alavacando a gente para cima, com muita dificuldade, mas todo mundo unido. E depois... E nessa época aí, como que era divulgado o resultado do vestibular? Como que foi? Como que o senhor viu? Seu nome era uma lista? Era uma publicação? Era uma lista. Então, saía a lista, pregava na universidade, né? Aí você tinha que ir lá para ver o resultado lá, também. Normalmente, e não tinha telefone para avisar, né? Não tinha telefone, tinha orelhão, né? Orelhão. E eu, ansioso pra caramba, né, cara? Ia sair naquele dia. Eu peguei e falei o seguinte, eu vou embora pra casa. Nervoso, né? Eu tinha saído bem na prova, ficou tudo... E aí, quando eu ia subir no ônibus, ia pegar no ônibus, eu vi uns colegas meus gritando pra me descer, que eu tinha passado. Tá lá então na rodoviária, falei, pô, bicho, passei. Foi aí muito só legal. festa, só alegria. Aí só né? festa, foi muito bacana. Que legal, doutor. E como que foi para estudar? Isso aí é a fase do ingresso, beleza? E como que foi o estudo ali, os primeiros desafios, o que te encantou? Porque hoje o senhor é um especialista em oftalmologia, referência em cirurgia de catarata aqui pra gente, até no Brasil também, e tem uma trajetória assim de mais de 25 mil cirurgias. Isso eu já ouvi, não só do senhor falar, mas quando que na graduação você percebeu e falou, opa, oftalmologia? Essas coisas vai acontecendo. Primeiro que o nosso curso assim, de medicina, ele era diferente. A gente não tinha muito regalia, nem muito, assim, eu diria, oportunidade. Porque nós éramos muito fechados. Festa não existia. Mesmo que existisse, não tinha atlética? Não tinha atlética, não tinha dinheiro para coisa. Uhum. Só para ter noção, o dinheiro que a gente tinha era para comprar passa de ônibus e vale do RU. É só isso que era nosso dinheiro. Uhum. Se fosse numa festinha de colega. Livro, nós não tínhamos dinheiro para comprar livro, nós tirava xerox ou estudava na biblioteca, né? Aqueles livros grandes, não tinha internet, não tinha... Então, era diferente hoje, então, e a gente conseguiu aprender uma medicina de qualidade. Eu falo para os residentes, falo para os meus alunos que hoje o ensino, o conhecimento, ele se universalizou tanto que em qualquer lugar você tem. Antigamente era proibido, por exemplo, gravar uma cirurgia. Um livro que era traduzido, às vezes era traduzido mal traduzido, né, para cá, e a gente tinha que ler esse livro e também para assistir cirurgia, vídeo da imprensa. Hoje você assiste deitado na casa, os caras publicam toda coisa, tem 3D, 4D, você entende. Então a facilidade foi muito. Então, porque às vezes a gente fica meio assim chateado com essa geração, poxa vida, tanta dificuldade que eu tive, aprendi, tanta facilidade, eles não conseguem. Mais fácil, né? Mas isso foi... A oftalmologia foi assim, quando a gente sai da faculdade, eu tinha certeza que eu queria fazer cirurgia, algo cirúrgico. Aí eu prestei a prova de residência na própria Universidade de Júlio Milha, né? E também prestei em São Paulo e em Brasília. Eu passei nas 3. E para Brasília, como eu tinha um primo meu que era oftalmologista, eu não tinha relacionamento com ele, né? O Guilhermão, abração Guilhermão. Abração Guilhermão. Né? Então, aí eu fiz as provas, passei. Só que eu passei em quarto colocado em Brasília, que era oftalmologia, e passei em primeiro colocado no Júlio Milha, que era cirurgia geral. Uhum. Aí eu comecei a fazer a cirurgia geral, né? Empolgado, tal, já operando, já era aluno da faculdade e já tinha um encaminhamento muito grande. De repente, o Guilhermão liga pra mim e falou, pô, bicho, o fulano de tal desistiu, tal, tô chamando você não vem e tal. Caramba. Aí ele falou, não, vem, a oftalmologia é diferente e tal, não é fácil você entrar e tal, fica aqui uns dias comigo. Aí eu peguei, dei uma de migué, né, e fui pra lá, mas eu não pedi isso pra sair do Júlio Milha. Não pediu dispensa do Júlio Milha. Fiquei lá, falei com os professores,
Aí o Wagner, um abraço, Wagner, que é cirurgião vascular aqui. Abraço, Wagner. Que ele estava atrás da minha vaga. Aham. Ele liga para mim, pô, Rodinilson, você vai assumir o Jurumilho, não vai? Desiste, pô, eu tô aqui esperando sua vaga, então você tá aí, faz 15 dias que você não aparece na residência, né? Aí falei, caraca, né? Agora tem que tomar a decisão. Tem que tomar a decisão. Aí tomei a decisão de ficar em Brasília, fazer oftalmologia. Eu me apaixonei pela oftalmologia e eu acho que eu fiz as coisas mais corretas do mundo. Se eu não queria, Deus colocou naquele momento, falou, o caminho é esse aqui, cara, segue esse aqui que você vai ser muito feliz. E hoje você é muito feliz, né, com essa escolha. Sem dúvida nenhuma. A outra escolha muito difícil foi quando vim fazer oftalmologia. A gente já fazia uma oftalmologia nacional em Brasília. Eu operava no Hospital da Presidência, operava só autoridades, essas coisas. E um belo dia eu tinha que vir para cá. Eu tinha que deixar tudo lá e vir para cá, trazendo uma tecnologia para uma cidade assim, que eu amava tanto e tal, mas com uma perspectiva profissional muito pouca, muito fraca. E tomar uma decisão de sair de Brasília para vir para cá. De um grande centro, de grande centro. E eu tinha já um know-how em Brasília, né? Que era poucas pessoas que operavam com essas técnicas novas, eu era uma delas. Aí, pô, tem que vir embora, né? Eu falei assim, a mesma decisão, chamei o chefe lá, falei, vou embora amanhã. Eu falei, não, o que é isso? E vim embora. E chegando aqui, a gente teve uma dificuldade, porque eu trabalhava de manhã à tarde, à noite, chegava aqui em caixa e não tinha paciente, né? E o que mais nos assusta também, que assustava, é o seguinte, a gente querendo trabalhar no SUS, e as pessoas não abriam o SUS, não tinha essa noção. Até hoje, assim, as pessoas que querem trabalhar no SUS têm dificuldade para adentrar no SUS, né? Mas essa dificuldade é do público, do usuário final do SUS ir buscar? Não, é um conjunto, é das próprias, como administra o SUS, a regulação do SUS, os pacientes também, às vezes falta muito, não reconhecem muito esse trabalho. Então eu assustei quando eu cheguei aqui e falei, pô, tudo isso aqui eu preciso trabalhar, né? E essa dificuldade vai ter hoje. Mas já superamos, né? E quando chegamos aqui, ninguém tinha clínica, todo mundo tinha um consultorinho, cara, pequenininho. Cara, eu achava aquele máximo lá em Brasília, aquela coisa, eu queria ter o meu consultório, a minha clínica mesmo, pau. E aqui todo mundo com consultorinho, pequenininho. Tá. Aí eu falei, tá, vou abrir. Aí abri a nossa clínica, ficou muito grande. Depois, quando nós abrimos uma clínica, todo mundo começou a abrir clínica legal. Eu falei, pô, foi legal, bacana, né? Todo mundo seguiu, que deu certo, né? Aham. Então, tem quantos anos a clínica do senhor ali? Eu cheguei aqui em 2000. 2000. Na verdade, em 99 eu fiz o primeiro projeto aqui. Finado Zé Roberto era secretário de saúde. Finado, um cara fantástico, todo mundo conhece, o doutor Zé Roberto, né? E neurologista. Sim. Então ele falou, pô, ele me chamava de Coquinho. Coquinho, eu preciso da sua ajuda, vem aqui. Aí eu vim aqui operar para ele. Tá? Ele até tinha uma campanha aí política, mas não tem. Então foi a primeira vez em 99. Aí definitivo eu cheguei em 2000. Tá? Então são 25 anos nessa jornada, né, de clínica ali. Doutor, agora pra gente fazer uma navegação aqui entre a sua atuação, porque o senhor atua no Hospital Regional aqui de Cáceres também, lá na trabalho com urgência e emergência, é isso mesmo? Isso. Como que é a oftalmologia de urgência e emergência? Quais são os tipos de traumas que chegam, assim, os mais recorrentes? E se o senhor puder falar, claro, qual foi assim que o senhor viu pela primeira vez ou o que mais te chocou ali? Uma situação que o senhor possa compartilhar? Eu sempre trabalhei no SUS. Minha vida foi essa, minha formação foi no SUS, escola pública, nunca deixei. E quando cheguei em casa, assim, foi uma coisa engraçada. E eu tinha deixado meu emprego, vim para casa e aí falei assim, olha, acabou tudo, né? Eu tinha que trabalhar. Eu não tinha cliente. E logo em seguida, um colega meu de Cuiabá infarta. O colega ligaram e falaram, Denilson, nós vamos fazer uma cotinha aqui para dar R$1.000 para a família do colega, porque ele não tem dinheiro. Ele ganhava bem, mas trabalhando. Eu voltei para casa e falei, caramba, se eu infartar, não tenho emprego mais, estou começando a minha vida, eu vou passar fome, né? E logo em seguida, um ano depois, veio eu já tinha prometido para mim que não ia ficar mais serviço público, ia só particular, mas esse choque, aí veio o Hospital Regional, fiz concurso público na época, passei, e toquei sozinho no Hospital Regional 15 anos. Caramba. Sozinho, tratando todas as emergências e urgências
de toda a região. Então, de tudo um pouco o senhor viu lá, É, né? tudo. E hoje não, hoje nós temos uma empresa que, né, tem vários médicos que faz, a gente faz um plantão com o residente, então ficou muito mais tranquilo, né? Mas tem traumas, tem de todos os tipos, né? Que a gente já achou. Mas, assim, tem pregos dentro do olho, nós falamos aquele prego grandão, caibral, já vi no olho, anzol que no olho, taco de sinuca dentro do olho do cara, né? Que mais? Garrafa, prego, coisa. Então, o que a gente sempre fala para os pacientes? O mais importante é isso. Principalmente que trabalha com algum instrumento pontiagudo. Arame, por exemplo, professor da fazenda, eu sempre brinco com as pessoas que mexem com cerca. Arame liso não perdoa olho. Trauma é igual furar, porque ele faz um coicinho. Então, cuidado com o arame liso, um prego, né? Crianças, né? As mães, os traumas, principalmente crianças, os objetos pontiagudos no domicílio são mais comuns. Lápis que fura o olho, né? Ponta de faca que fura os olhos, garfo que fura. Então, essas mães, nós temos que ter cuidado nesse ponto. Então, são trauma, nesses traumas aqui. E já em Brasília era diferente, né? Normalmente era trauma ou com garrafa do bar, ou era automóvel, trauma de automóvel. Aqui não, a gente já pegava prego, anzol, Aqui chumbada. era algo mais doméstico, né? De acidente Chumbada, doméstico. por exemplo. Eu sempre brinco com os Chumbada. meninos. À noite, tá pescando, tá puxando a linha. Corta essa linha. Corta, porque você não sabe. A chumbada vem impressionante. Ela vem no olho. Tem paciente que foi salvo por óculos, quebrou todo o óculos, né? Então corta a chumbada à noite. Aí puxou, fica a dica, corta. né? Fica a dica, né? Fica a dica. E aí, além de atuar, o senhor atua como pecuarista, como empresário, como médico de urgência e emergência, atende na clínica, no Hospital Dia, e também é professor. Como que foi essa escolha de professor? Antes da gente começar o bate-papo aqui, o senhor tinha falado, né, que sempre foi acadêmico. Como que foi também escolher ser professor e ensinar outros médicos a serem médicos? Eu sempre gostei de ensinar. Não sei de onde saiu esse dom para ensinar. Eu dava aula de cursinho, eu fui monitor. E quando chegamos em casa aqui, a gente dava aula também. Não tinha o curso de medicina, às vezes dava aula para o curso de enfermagem, né? E um belo dia surgiu o curso de medicina e aí a gente foi os primeiros professores idealizadores desse curso, com muitos professores, os médicos mais antigos aqui, né? Catarina, Cristina, doutora Heloísa e muitos outros, que acampou esse curso de medicina. E aí fizemos o concurso público, né? Tem que fazer. Depois de, acho que foi 5 anos, nós dando aula, sem nenhuma segurança, nada. Aí surgiu o concurso público. Aí essa velha guarda passaram, né? Aí passou, depois que eu acabei falando, não, agora já estou realmente efetivada, fiz mestrado e estou na última fase do doutorado, já fiz a qualificação, falta só a apresentação, a qualificação que é, né? Que é o já final reta de final tudo. ali, Reta na final, agora é só apresentar para coisa. Então, vai lá, agora eu vou voltar. E o serviço de residência médica foi muito interessante essa aí, né? Porque eu tenho um grande amigo, o André Borba, da USP, nós conhecemos lá na USP, e ele veio para cá para fazer prática ocular, ele é o top do mundo, e um dia nós em Miami, tomando uma cervejinha e tal, eu falei, pô, André, a gente tem dificuldade de levar a oftalmologia para o interior e tal, e ele é da USP, é todo catedrático, vamos fazer uma residência médica lá em Caixa. Ele até assustou, falou, pô, Rodinei, tá louco? Fazer como? Lá não tem nada. Eu falei, não, calma, não vamos embora. Tá, beleza, convenci o cara e nós fizemos a residência médica e deu certo, hoje ele orgulha disso e hoje nós temos nossos preceptores hoje, são todos níveis nacionais, o Celso, o Calto, o André Mosena, a Carol, a Heloísa, né? E as meninas que estão chegando, já formamos 10 anos e estamos sempre nos top das serviços de residência médica e de todo o país. Isso nos orgulha muito, né? É uma referência, né, nacional. Legal. A gente passou-se isso, é um trabalho muito grande e uma responsabilidade. Mas o melhor é que todos os nossos médicos que saem oftalmologista estão muito bem e nós temos a certeza que a população está muito bem servida de profissional, tanto ético como científico na área de oftalmologia. Isso é muito legal, porque aqui em Cáceres a gente tem um curso de medicina, né? E esses alunos que se formam na medicina aqui, eles também têm chance de fazer a residência aqui mesmo, né?
Tem. Hoje, por exemplo, a nossa prova tornou muito concorrida, né? Hoje a última prova deu aproximadamente 20 por 1 e veio o país todo para cá. Então, olha só. Graças a Deus, então tem que hoje a pessoa para galgar uma vaga, lógico, igual todo mundo, é estudar, mas é um privilégio, né? Sim. Uma cidade como tem curso de medicina, curso de residência médica em oftalmologia, que é raro e é mais difícil do país. Também tem a da cirurgia, a ginecologia também pelo regional. Então é um privilégio. Sim, que legal. E vocês têm um evento também que se chama Circuito de Atualização em Oftalmologia do Pantanal. Como surgiu a ideia desse evento? O que é tratado e abordado nesse evento de atualização? Vem os médicos referência da residência, vem médicos de outros lugares do Brasil para cá também para contribuir nessa atualização? Isso. Como na época nós não tínhamos uma oftalmologia muito intensa no estado do Mato Grosso, há 10 anos atrás não tinha, mas nós fomos pioneiros nisso aqui. E tinha temas da oftalmologia muito específicos, né? E tinha que trazer colegas para cá, para dar aula. Então nós tivemos um privilégio. Então todo ano a gente pegava um tema relevante, mas que muito específico da área, tipo assim, neurooftalmologia, e trazia simplesmente, por exemplo, na neurooftalmologia nós trazemos o chefe do departamento da oftalmologia da Unifesp, só isso. Legal. É uma das maiores. Referência, do né? Glaucomo Jair, que é também nacional. Então, Pedro Carricone da USP. Então, o professor Ali Bica, que é uma maior fera da refração do mundo. Então, nós conseguimos. Então, todo ano tem esse circuito. Com a pandemia, a gente não pôde realizar dois circuitos. E agora nós vamos realizar voltar a realizar o circuito e comemorar, se Deus quiser, os 10 anos da residência médica. Muito bacana. Doutor, e uma coisa que eu acho interessante também na sua jornada, eu falar como a gente fala aqui, né? Puxei sua capivara. O senhor tem uma vasta experiência com transplante de córnea. Quais são os desafios que o senhor encontra para realizar esses transplantes aqui no interior do Brasil? Na verdade, o transplante não tem nenhum mistério, nenhuma dificuldade técnica e operacional. O que acontece? A gente sempre acabamos de vir no Congresso, a dificuldade do transplante de córnea é operacional. É o Estado assumir sua devida responsabilidade na captação da córnea. Olha só. Tá? Por exemplo, só o Estado de Mato Grosso, por exemplo, quando no começo nós chegamos, fizemos mais transplante de córnea do que agora. Então, como que funciona? Por que isso? É porque lá no começo estava funcionando, depois o Estado não assumiu esse papel. Nós temos um banco de olhos, por exemplo, hoje, que é particular, do Banco de Olhos do Hospital de Olhos de Cuiabá. E tem uma fila única. Só que às vezes você coloca os seus pacientes na fila única e não roda essa fila. Entendi. Então tem uma dificuldade operacional. Então, o transplante, sim, eu acho que no Brasil, o transplante de córnea, que é o que porque não deveria ter fila. Não pode ter fila. Se tem fila, porque algo está errado. Na captação, né? Porque cirurgião tem. Local para operar tem, tá? Por quê? Porque o transplante, tecnicamente, ele não é difícil, é uma estrutura que nós falamos que ela é avascular, ela não não tem como fazer, pouca rejeição, e você pode armazenar ela por um determinado tempo em ambiente adequado. E você pode captar essa córnea em qualquer ambiente. Você pode ser no necrotério, pode ser onde for, no hospital, na UTI. Então, o transplante de córnea é a questão mais... Não corre, fizemos muito pouco agora, é devido ao operacional. Olha só, interessante saber. Muito obrigado por essas contribuições. E a gente encerra o primeiro bloco, vamos fazer uma pausa e a gente já retorna com o nosso segundo bloco. Voltamos aqui com o nosso segundo bloco do Abacast, o podcast oficial da Abacate Digital. Estamos aqui com o nosso queridíssimo professor Dr. Odenilson. Professor, a gente já bateu um papo muito legal, muito fluido aqui. Agora eu quero fazer um giro pela tua carreira, pela sua jornada. Vou te perguntar assim, quais foram os marcos que você teve na sua trajetória, o que marcou sua vida, que você pode falar assim, existe um Odenilson antes disso e depois disso, nessa sua jornada? Bruno, eu vou ter que tomar meu cuidado nesse segundo bloco, porque olha aqui, ó, tomando vinho, eu posso falar as coisas sim. que... realmente. que nós comprometemos. Bruno, assim, eu acho que momentos marcantes, acho que foi assim, a vida da gente não é uma fotografia, é um filme, né? Exato. Então, às vezes eu fico pensando como nosso ambiente de familiar era lá no começo,
né? Nós morávamos numa casa muito amorosa. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, nunca faltou tanto amor pra gente. Mas era casa de palha, chão batido, né? Dormia, são 5 irmãos no mesmo quarto, não tinha ventilador, não tinha televisão, telefone, muito menos televisão. Vou contar um caso interessante. Por favor, conta aí. Cuidado com o vinho. Isso. Nós tínhamos, somos 8 irmãos. E mudamos do sítio e viemos para morar na cidade. E logo em seguida teve a televisão, né? E uma vizinha nossa, até querida, nós adoramos ela, comprou a televisão. Só que aí todo mundo ia assistir na casa dela. O que ela fazia? Ela ainda era legal com a gente, abria a janela, né? E deixava nós por fora assistindo a janela. Ficava tudo pendurado na janela. Na janela. Só que a criançada com certeza fazia bagunça, né? Sim. E nós íamos para assistir o Sítio Pica-Pau Amarelo. Legal. Naquela época. Um belo dia lá, eu acho que bacana, quando a dona Inácia estava meio brabo, né? Fechou a janela no nosso rosto e nós viemos embora muito chateados e começamos a reclamar para nossa mãe, poxa vida, né? Que fecharam a janela, nós viemos embora. Hoje, né? Para mim, logo em seguida minha mãe comprou uma televisão com muita dificuldade, mas imagina a dor que essa mãe deve ter sentido, né? Aperto, né? Poxa vida, meus filhos, tudo lá na janela e não ter uma televisão para ele. Então, foi um aprendizado e essa vizinha, a gente teve um convívio maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. São momentos que... Ela só não estava no dia bom, né? Com certeza. E hoje a gente tem tanta televisão que nem televisão assiste mais, né? Exatamente. Quer dizer, não valia a pena realmente brigar naquele tempo por uma televisão. São momentos maravilhosos que teve. Passar no curso de medicina também foi um sonho. E uma coisa que me chocou muito, porque minha mãe, o sonho de minha mãe, o sonho de todas as mães, é todo mais fácil esse sonho hoje, mas antigamente era ter um filho médico, né? Um filho doutor, né? E doutor. E não tinha condições. E ela falava para todo mundo, para as 4 bandas, tá, que ela ia ter um filho doutor, que coisa e tal. A mamãe era muito, muito dada, muito prestativa também. Ajudava todo mundo. E era o sonho dela. E aí, logo em seguida, e final do curso, mais um ano para terminar, ela pega um câncer. E ela pedia para Deus matar ela depois da minha formatura, né? Só que não conseguiu. Aí, uns 4 meses antes de que eu formar, ela morreu. Ela não viu minha formatura. Então ela bateu muito. Isso foi uma coisa bem chocante e tal, que a gente aprendeu muito com isso, né? Mas ela fez o papel dela maravilhosamente. O curso de medicina foi isso, bacana. Outras coisas muito bacanas que a gente tem quando eu tenho 3 filhos, né, que eu já falei, Gabi, Pedro e agora a Heleninha. A Heleninha veio para assim, mudar todo mundo, né? Falar, dá um start aqui, vem cuidar de mim, que a sua vida tá muito, muito, muito corrida, né? A Heleninha é top, né? E quando a gente consegue, Bruno, que a nossa profissão foi milhares de vezes, as pessoas chegam cega, né? Cega. E a gente consegue, através da ciência e da habilidade que a gente tem, devolver a visão para o paciente. A gente vê aquilo do paciente, né? Quando você devolve, isso é muito marcante, né? Você vê a pessoa chorar e dizer, poxa vida, vale a pena continuar vivendo ainda, porque já estava tudo escuro e agora eu consigo ver tudo. Então são momentos marcantes mesmo, né? E outros mais tranquilos momentos, mas toda vitória é interessante, né? A minha vitória, por exemplo, quando eu fui ser vice-prefeita de Eliane, também nós ganhamos dentro de uma pandemia. Nessa segunda também tivemos muita participação. Como vice-prefeita, ajuda muitas pessoas, né? Sentir, calçar o sapato das pessoas é muito interessante. Legal. E assim, puxando um pouco ainda lá para sua atuação como professor, como que o senhor já teve algum aluno que se tornou um colega de profissão? E como que foi a sensação de ver, caramba, eu ensinei ele tá aqui comigo hoje, ou ela? A gente tem um privilégio muito grande. A gente, além de formar alunos, a gente forma profissionais da oftalmologia. Hoje, com 10 anos, a gente tem são 3 anos, são 7, uns 20 médicos oftalmologistas. Então fica muito gostoso quando a gente vai no congresso, por exemplo. Nossos ex-alunos
apresentando uma aula, nossos alunos apresentando casos, comprando equipamentos com sucesso. Por exemplo, temos alunos em Juína, temos alunos em Lacerda, Cuiabá, Brasília, São Paulo, Caruaru, né? Legal. Se espalharam pelo Brasil. O Brasil todo. E agora, recentemente, eu vi dois ex-alunos nossos, fantásticos, o Wagner e o Alan, tá fazendo uma, nós falamos assim, é uma subespecialidade lá na São Geraldo, maior centro de referência do país de oftalmologia, quer dizer, está levando o nome do COC. Então, isso é prazeroso. Então, a gente tem muito, isso é muito gostoso. As pessoas que têm que parar, eu acho que o conhecimento ele é universal. Eu ganhei de graça o conhecimento, né? Eu apenas teve um esforço pessoal de estudar, de ler, de compreender, de entender. Mas eu tenho o dever de passar o conhecimento para os outros, né? Essas Legal. coisas de falar concorrência, isso fica em segundo plano, entendeu? Porque se você trabalha com as pessoas do seu lado, cria as pessoas éticas, é melhor do que às vezes você trabalhar do seu lado pessoas que são mal formadas e antiéticas. Então não tem essa preocupação. Eu acho que a ciência é de todo mundo, tem que universalizar muito, tá? E quanto mais acesso às pessoas para resolver o problema dela de saúde, pessoas que têm conhecimento e ética, é muito melhor para o paciente. Que legal, doutor. Muito, muito bacana ouvir esse posicionamento do senhor. E o senhor vem de uma formação que foi ali com poucos recursos tecnológicos, né? Tinha que ler muito livro, fazer muita impressão de apostila, livro. Nesses últimos anos, a gente até já falou um pouquinho sobre isso, mas nesses últimos anos, vamos pegar o recorte dos 10 anos da residência. O que mais te impressionou nesses últimos 10 anos na oftalmologia, que você pode falar assim de tecnologia ou de algum avanço que teve, que te impressionou? Bruno, é fascinante. O olho é fascinante, né? E o olho tem uma particularidade. Eu consigo ver o olho da estrutura mais externa até interna, até chegar o primeiro prolongamento do cérebro. Eu consigo ver, né? Por exemplo, o cara vai examinar coração, pulmão, ele não consegue ver o pulmão. A gente consegue ver toda essa estrutura. E com essa evolução tecnológica, hoje esses aparelhos, ele consegue fazer corte histológico dessas estruturas. Então, por exemplo, a retina, que eu via só uma retina como uma figura, hoje tem aparelho que corta as 7 camadinhas da retina. Eu vejo toda bonitinha essa tecnologia fantástica, né, que são as tomografias de ocorrências ópticas. Exemplo, quando eu comecei a fazer a cirurgia de catarata, a gente cortava o olhinho. Antes era diferente. Como que ele fazia? Com a catarata muito intensa, ela empurrava a catarata para dentro do olho, tirava, né? Empurrava, deixava ela lá, porque estava tudo obstragado. E, poxa, dá uma inflamação e tal. Aí veio outro colega e falou: não, podemos tirar a catarata e colocar uma lente, né? Aí colocou essa lente. Tinha muito falar que o olho não aceitava lente, que é lente intraocular. Então a gente cortava. Até hoje a gente faz essa cirurgia, eu acho que é fantástico. Pega o olho, corta ele 180 graus, espreme, a catarata sai, coloca uma lente e dou 5, 6 pontinhos. Foi a cirurgia feita no mundo todo, fantástica, fantástica. E logo em seguida, mas tinha um desejo, né? Aquele tempo o paciente falava: doutor, eu quero enxergar. Era uma coisa. Hoje o paciente chega e fala: doutor, eu quero enxergar, mas eu quero enxergar para longe. Eu quero enxergar para o meu computador. Eu quero enxergar também para ver meu celular, né? Imagine você essa exigência no mundo sem ter melhor do que eu era ainda. Esse eu quero. Lógico que as empresas viram isso como se você tem esse desejo mundial. Cada pessoa tem 2 olhos, né? Vamos procurar solução para essas problemáticas. E hoje, com essa evolução, com essas lentes intraoculares que nós chamamos de prêmio, é impressionante. A gente consegue devolver a visão satisfatoriamente para esses pacientes de perto, longe, intermediário e longe. Que legal. Joga o óculos fora. É um mega avanço, né? Eu acho que é um dos maiores avanços de todos os tempos na medicina. Pela quantidade de cirurgia que se faça e pelo benefício que essas pessoas têm. As pessoas, você não ter. Normalmente a gente usa aquele óculos depois de 40 anos para perto, né? Depois de 50 tem a catarata para perto. Agora elimina tudo. Elimina todo, astigmatismo, elimina a miopia, elimina a hipermetropia, elimina a presbiopia e também a catarata. Esse foi um dos grandes avanços na medicina. Que legal. Eu ia fazer uma pergunta, mas o senhor acabou respondendo ali
O senhor falou de fazer o corte e tudo mais. Tem um ponto, é dado esse ponto ali. E a recuperação depois de uma cirurgia dessa? Quanto tempo, mais ou menos? Você fica bem, você enxerga bem? E tem algum desconforto no ponto ali? Não, nós dávamos ponto, hoje nem ponto. Isso não. que eu ia perguntar, sobre como que é o ponto no olho. Hoje com essas lentes, com essa nova tecnologia, a gente não dá ponto. Olha só. São todo material descartável. A faquinha que a gente usa descartável, ela é tipo de diamante, ela faz um corte tão preciso que eu entro com o aparelhinho lá dentro, de 2,2 milímetros, né? Tiro a catarata, ela tritura a catarata, chama faca de multiplicação, e entro com ela dobrada. A lentinha, ela tem 6,5 milímetros, só que ela dobra, fica 2. Aham. Então, Aí ela se expande lá. ela se abre lá dentro do próprio Que saquinho. legal. Que Dentro. mágico. Terminou a cirurgia, acabou. O ponto é autosselante, eu não tô ponto. A incisão é autosselante. Paciente, desconforto. O paciente sente às vezes, algum fala, doutor, na hora de eu piscar eu sinto tocar. Tocar, tá? É essa sensação, a maioria dos pacientes não tem nenhuma sintoma, a visão, ele pode ser imediato, mas normalmente tem mas com uma semana, 3, 4 dias fica perfeito. Tá 100% estabelecido. Perfeito. Pode fazer suas atividades diárias, pode abaixar, só que a gente recomenda 7 dias, fica sempre em casa, tranquilinho, né? Legal. E se o senhor pudesse resolver um problema da oftalmologia? Agora, assim, eu vou resolver esse problema, nunca mais vai ter. Qual seria? Tem algum? Eu acho que é o seguinte, tem algumas doenças que a gente tem que tomar muito cuidado. O setor público precisa ajudar a gente nisso. Por exemplo, não é admissível que a gente, por exemplo, tem pessoas com diabetes, né, que vai à cegueira. Não é admissível que tem pessoas com glaucoma que nem sabe que tem diagnóstico de glaucoma. É uma questão de saúde pública. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho muito intenso, principalmente nas pacientes diabéticas, que é possível de tratar isso, tá? O setor público tem dinheiro para tratar isso. Falta realmente fazer uma vontade política para fazer essas coisas. Nós conseguimos melhorar muito a oftalmologia esses 4 anos. A população sabe disso, tivemos acesso. E este ano, se Deus quiser, essas doenças crônicas a gente vai conseguir. A cirurgia de catarata, a gente hoje, na cidade de Cáceres, não tem fila. Assim, se tiver alguém que precisa da cirurgia, não é problema do serviço em oftalmologia, talvez sistema de regulagem, essas coisas todas, mas não de oftalmologia, não do profissional, não do serviço, está sobrando vaga. Entendi. Doutor, muito obrigado pelas essas informações. Agora eu vou trazer o papo um pouco mais para aquilo que muita gente quer ouvir. O senhor foi político, é político, foi vice-prefeito, e como que está assim suas perspectivas para o futuro político? Vai voltar a atuar na política? Fez um excelente trabalho, ajudou muitas pessoas. Como que está seu posicionamento político e quais são as suas perspectivas futuras em relação a isso? Primeiro, agora eu vou puxar aí o negócio da prefeita. A prefeita que me levou para o lado político, ela é minha parceira. Foi um convite dela para você ser seu vice? Então eu espero que ela, se eu precisar, ela sempre me apoia, né? Também, sim. Eu espero que eu seja o eterno vice da prefeita, né? Eliane, um abraço. Abraço, Eliane. Daqui a pouco ele chamar a Eliane para vir aqui bater um papo com a gente também. A gente tem uma admiração muito. Eu acho que a importância, por que eu fui para a política? Porque eu tenho certeza, né, que todo cidadão cacerense, principalmente aquele que tem uma certa experiência, tem que ir para o setor público. Eu falo para todo mundo que a prefeitura é uma empresa. E quem são acionistas dessa empresa? São todos nós. A população, né? Cada Verdade. um de nós tem uma parcela. Vamos supor que a prefeitura tem um valor monetário. Cada cota nossa, cada um de nós temos R$2. Eu tenho R$2, você tem R$2. O cara mais rico de caixa tem R$2 e o cara mais vulnerável de caixa também tem R$2. Então, por isso que o prefeito tem que ter essa noção de que ele trabalha para essa empresa, que todo mundo são dono dessa empresa e deve ser tratado igualmente. E a prefeita Eliane, nós conseguimos fazer isso. Então, tratar o mais rico tranquilo, tratar também o que mais precisa tranquilo, porque ele é dono da prefeitura. Então você tem que atender todo mundo iguais, porque são donos. Isso nós fizemos esses 4 anos. E outro lema que a gente tinha lá, a gente discutia muito, eu acho que é obrigação das pessoas que vão para o setor público, de olhar para o setor público e dizer, eu vou deixar a prefeitura melhor do que nós pegamos.
Essa é obrigação. Se ele não fizer isso, para que ele entrou? Para ficar brigando com o ex-prefeito? Sim. Não é para isso. Olhar para trás, olhar no retrovisor, não. Nós temos obrigação. E nós fizemos isso em 4 anos de mandato. Se a gente fazer um tour por Cáceres, você perceber que Cáceres ficou muito melhor, mas muito melhor do que a gestão passada. Evidentemente, a gestão passada fez melhor do que a outra, né? Se todo mundo tiver essa noção, Cáceres vai ser melhor, né? E com esses 4 anos, passamos um momento difícil. Nunca acho que vamos passar. Tomara que não passamos mais para isso. Nós passamos por um momento de pandemia. Foi difícil para o setor público e para as pessoas, né? E ali nós vimos que a população de Cáceres, o quanto é unida, né? Trabalhamos muito nesses 2 anos de pandemia. Quando não estava salvando, pelo menos amenizando a dor das pessoas que estavam perdendo seus entes queridos. Saiu a pandemia, a gente falou, tá tudo legal, bacana, né? Começamos a tocar a cidade maravilhosamente. Veio aquela enchente que avalou Cáceres, passamos 2 dias socorrendo pessoas, e a população de Cáceres normalmente veio abraçando toda a população, foi muito bom. Saímos daquele sufoco, reconstruímos os bairros, temos toda a assistência, falei, agora vamos ter. De repente, vem a maior seca e maior queimada que Cáceres teve em todos os pontos. Os bombeiros, a cidade ficou totalmente tomada por fumaça. Eu ia nos campos, via o desespero das pessoas, dos sitiantes perdendo vaca de leite, o cachorro, o curral, a casa e tudo que eles tinham, né? Aí eu falava aqui o seguinte para as pessoas aqui da cidade, aquilo que a fumaça. Eu falei, a fumaça é nada mais do que lágrimas que o campo está mandando. O campo precisa de socorro, né? E aí nós passamos por esse momento. Então, tudo isso, e também as melhorias no esporte, na educação, na saúde, tudo que nós proporcionamos no caso, isso nos deu uma experiência política muito grande. Sim, uma vasta bagagem. Né? E hoje eu cito o que o executivo precisa para andar bem. Nós precisamos ter um representante de Cáceres para ajudar a nossa prefeita. Falou como prefeito, então o senhor acha que vem na próxima eleição como... Não sei. Como candidato? Eu só sei que é o seguinte, hoje, se o povo quiser, por exemplo, ser para deputado estadual, eu acho que eu estou preparado para exercer essa função para eles. Eu já passei, aprendi nesses 4 anos, do que você pegar e ir para uma pessoa despreparada, do achismo, eu acho que vai fazer isso. Não, nós já temos certeza de que deve ser feito. Então eu estou preparado. Se o povo de Cáceres falar, doutor Denilson, gostaria que se eu fosse nosso candidato, eu serei o candidato do nosso povo, da nossa cidade. Muito bom. E aí já pensa um deputado estadual, uma representação regional também, né? Porque aqui em Cáceres, aí pensando em macro-região de saúde, são 22 municípios, né? Que está na nossa macro-região. Perfeitamente, nós temos 6 municípios. Tem outros colegas, outros que vão candidatar. Mas nós temos que pensar em Cáceres, né? Sim. Cáceres nós temos 45 mil eleitores. Nós temos como fazer 2 estaduais e 1 federal. Nós temos que fazer isso para fortalecer nossa gestão local. Por exemplo, nós não temos representante no estado. Então quem vai peitar o governador? Pedir para ele, o vice? Não tem. Então nós temos que fazer... É uma representação bem necessária, né? Se a gente parar para ver assim, as outras regiões que tem, elas são mais avançadas, elas são mais tem um destaque maior, né? Eu acho que não é nem necessária, é obrigatória. Pela importância que Cáceres tem, histórico, no desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Porque o estado de Mato Grosso porque Cáceres, sua região, fomentou essa riqueza do estado para enriquecer outra região. Olha só. Ela é muito importante, né? Culturalmente ela é importante, tá? O povo de Cáceres é importante, só que nós estamos sem representatividade. Ninguém vai lá falar, governador. Um exemplo, isso é simples. O governo veio, tomou o Hospital São Luís de Cáceres. Quem foi lá brigar com o governador porque ele tem mão pesada, ele é forte, ficamos, porque não tem uma representatividade do município. O hospital regional não é da igreja, é do povo de Cáceres. Quem construiu esse hospital foi o povo de Cáceres, principalmente os mais antigos, tá? Doaram recursos, doaram mão de obra, doaram muitas coisas. Então faltou um pouquinho de representatividade de Cáceres nessas questões pequenas. Sorte nossa que o governador Mauro Mendes, sem dúvida nenhuma, foi um grande pai para Cáceres. Tantas obras que ele vai lançar a orla, lançou o anel, tantas... a própria universidade também. A universidade ampliou,
Reformamos estádios, a feira, de Profeta, cemitério, reformamos todas as escolas municipais. Então, tem muitas avenidas asfaltadas, com recurso aí do deputado Leonardo, nós estamos asfaltando mais de 120 ruas, que ainda são processos ainda da gestão passada que está chegando. Então, isso é importante. Mas se tivesse um representante lá, era mais fácil. Talvez a gente pegaria muito mais benefícios. Imagino. E nessa atual conjuntura do município de Cáceres, qual que é a visão que o senhor tem para o futuro do município? Cáceres, ele é estratégico, né? Se nós temos olhar um mapa, o desenvolvimento do Mato Grosso é outra coisa que a gente tem que pensar. Se nós temos uma saída para o Pacífico hoje, todo mundo fala muito para o Pacífico. E o sair do Pacífico tinha que passar por Cáceres. Já de novo desviaram a rota, que é passar lá para Vila Bela, depois Bolívia para atingir o Pacífico. Era mais perto, passar aqui por Cáceres, São Matias. Cadê nossa representatividade? Por que não Cáceres, né? Porque nós não temos representatividade lá dentro para brigar para não, eu quero passar por Cáceres, São Matias, que é mais perto, para chegar ao Pacífico. Mas estamos aqui, então para atingir o Pacífico, graças a Deus, eles têm que passar por Cáceres. Cáceres vai ficar um elo. Então, por exemplo, Tangará da Serra, todo aquele polo Tangará vai ter que chegar mais perto de Cáceres para descarregar para ir para o Pacífico. É um polo de desenvolvimento. Então, a saída para o Pacífico vai ser um grande upgrade de desenvolvimento para Cáceres. Eu acredito nisso também. Segunda coisa, o ZPE está pronta. Já ia perguntar sobre a ZPE. Está pronta, a ZPE está prontinha, já deixamos pronto. O governo passado deixou prontinha, é só inaugurar. Quer dizer, o que falta para inaugurar? Que o governador do estado é o seguinte, está pronto, mas precisamos de empresas. E já está algumas empresas. Então ele quer abrir as portas com gente lá dentro. Então essas empresas ainda não foram lá para dentro. Por isso que ele está demorando um pouquinho para dar o tempo. Aeroporto de Caixa, eu fui testar toda a denominação. Tá linda, Bruno. Quem não foi no aeroporto de Caixa, vai lá. O aeroporto, o aeroporto tá lindo, lindo. A área de embarque, desembarque moderno, tudinho. Quer dizer, foi deixado, tá pronto. Então Caixa tem uma estrutura já de aeroporto, de ZPE e de saída para o Pacífico. Eu acho esse é o caminho. Que bom, que bom. Então o futuro é o progresso, né? Isso. E falando mais um pouco de Cáceres, você nasceu, cresceu em Cáceres. Qual que é o seu lugar favorito aqui na cidade? Que parte da cidade você gosta? Eu sou apaixonado por Cáceres, né? E eu acho que assim, aquela orla, né? Nossa, tanto que minha casa fica na beira do rio, né? Eu sou apaixonado por Cáceres. Tem um livro que todo cacerense tem que ler. Que conta a vida do médico de Cáceres chamado Dr. Nito e a professora Margarete, né? E o livro, desculpa, me perdoa, aqui esqueci o nome da autora, é um colega nossa da Unemar. O título é uma história de grande amor por Cáceres. Uma história de grande amor por Cáceres. Né? Vamos buscar para deixar aqui na tela. Eu sempre brinco que se alguém lê, um cineasta lê esse livro, nós vamos ganhar o primeiro Oscar do filme, né? Do autor. Acho que o segundo, né? Já o primeiro. O primeiro Oscar foi do Ainda Estou Aqui. Então, é uma história linda desse médico, que é um cacerense, que casou nada mais do que com uma duquesa. Eu acho que eu sou simpatizante porque parece que parecia comigo, o Dr. Nito. Eu conheço toda a família dele, até o neto dele é meu sobrinho. E a esposa dele era professora, era duquesa. Ela era loira, falava 2 línguas fluentemente. Então, como que veio parar para cá? Então, vocês têm que ler esse livro, ver a história linda de Cáceres, né? O glamour que era aquele tempo. Andar de terno e gravata. Ter as melhores porcelanas de todos o país era por aqui, né? Ter a coluna Preste passando por aqui. Tem uma história maravilhosa dessa professora, desse médico. Então isso me encanta muito, esse livro e essa história rica de Cáceres que hoje a gente não tem, né? Tá? Estão criando outras novas histórias. Então a história de Cáceres me encanta e nosso Rio Paraguai me encanta, né? Também sou apaixonado pelo campo, né? Pelo campo, sou apaixonado. Sim, sou pecuarista, né? Aí quando o senhor sai de Cáceres, fica um tempo fora, o que te dá saudade daqui? Fala assim, eu saudade de Cáceres por conta disso, lá é assim.
É o jeitão, né? Como eu devo falar, é o jeitão do nosso povo. E a gente olhar, passar na rua, oi, tudo Opa! bem? Como que vai? Tudo Opa! bem? Ô, caramba, vem aqui, para aqui, vamos conversar. Esse jeitão que dá saudade, entendendo? Você sentir que tá no seu lar. Lá fora não, você fica mais um, né? Um trompando no outro, mas se você olha, o cara nem fala, oi, ô Coquinho, ô doutor, ô Danilo. Então, esse carinho, esse calor humano de Cássio, que acho que todo legal. mundo que tem e fica. Então, você vai ali na praça, todo mundo te conhece. Você vai, por exemplo, lá na Torre de Eiffel, ninguém te conhece. Você fica olhando aquela torre torta. Você é só mais um. Só né? mais um, então que graça tem? Aí eu mando uma foto, o cara não. E aqui não, esse calor humano de Cássio que faz falta para Isso é todo bom mundo. mesmo, verdade. E o senhor fala vote, soco, esses trejeitos assim, bem regionais. Eu, assim, tem um colega aqui e ele tinha, quando eu era criança, nós tínhamos um vocabulário, né? Aham. Então, e lá quando eu era acadêmico, nós tínhamos uma maneira legal. Então, nós fomos examinar uma paciente. Então, nós fomos, quando contar a história, a gente fala na amnésia, né? Então, perguntamos para a paciente o que ela tem, né? O que ela sente. Ela falou, doutor, eu tenho muita lançação, tenho dor da saboneteira, Eita, lançação, dor da saboneteira. saboneteira, e minha obra sai toda dura. Eu já não entendo muito a linguagem médica essa, então. Então o que a senhora tem? Lançação, dor na saboneteira e a obra dela sai dura, né? O que é lançação? Então, lançação é vômito. Realmente, lançação, lança. Dor da saboneteira, a saboneteira é a clavícula aqui onde Nossa! as pessoas iam lavar roupa, né, na beira do rio, colocava a roupa e o sabão aqui na clavícula. É a minha rasa. Isso. Então as pessoas que tinham saboneteira. E a obra? A obra é as fezes. Ou. Tem gente que tá obrando, né? Então, quer dizer, então tinha outra coisa, soco, vote, cheio de banda, né? A gente, infelizmente, acabou isso, né? É Joãozinho Arruda, que é nosso colega, ele gosta das histórias, cacerense também, burro igual nós, escritor também, Joãozinho sabe muita história. Eu acho que isso não pode acabar. E toda vez que eu vejo isso da boca de um cidadão, eu falo, esse é dos meus, esse é da minha geração, esse é cacerense, esse eu posso contar com esse cara. Olha só, que legal. E agora, pra gente já chegar na nossa parte final aqui, obrigado vocês que estão acompanhando a gente até agora aqui no nosso AbaCast. Alguém se muda para Cáceres, o que o senhor indica de comida, de local, alguma coisa para saber? A pessoa acabou de chegar em Cáceres, o que ela tem que fazer? Eu acho que a primeira coisa que você ficar em Cáceres, vai no seu vizinho, que é o cara bacana. Daí ela fala, bicho, estou aqui, eu vim pra cá, eu sou bug, fiquei bug cacerense e tal. Cáceres é maravilhoso. Primeiro é isso, nosso povo. Sim. Né? A gente. Você vai ter um vizinho que vai cuidar de você, que vai preocupar com você. Se tiver alguém da sua família que estiver chorando, uma criança, tem certeza que alguém vai bater lá e perguntar: olha, seu bebê está chorando, está precisando de alguma coisa, eu estou aqui do lado. Isso o cacerense sabe fazer e faz com amor. A primeira coisa é isso aqui, né? Segunda coisa que a gente faz, a comida de Cáceres é fabulosa, né? Eu adoro uma carne com arroz, que alguns falam é Maria Isabel, uma banana frita e uma farofa. Isso aí é indiscutível, né? Essa primeira coisa para mim, eu gosto muito disso aí. Dá até fome já pensar na farofa. Farofinha, banana, que é a banana da terra, banana frita, né? É maravilhoso. E os peixes, né? Fazer uma ventrecha de pacuzinho bem fritinho. Mas tem que ser da hora, com limãozinho. Pegou no Rio Paraguai. Pegou no Rio Paraguai, isso aí, né? E curtir, eu acho que é uma das coisas maravilhosas que a gente faz. E às vezes foi mal entendido o governador do estado. Eu sou a favor, assim, que o rio não dá mais, não sustenta mais a pescaria predatória. E o rio, ele tem uma beleza interna, que são os peixes, que a gente não consegue ver, mas está acabando com ele. Mas tem uma beleza externa, que é a água, que é as árvores, que são aquela coisa linda, maravilhosa. E essa nós conseguimos ver, tem que preservar. Então nós temos que ir para o rio para preservar o nosso rio. Evidentemente tem pessoas que trabalham, precisam daquilo lá, e aí nós temos que achar algum caminho para eles
viver dignamente, até melhor do que ele estava lá, mas que ele nos ajuda também a preservar nosso rio. A beleza natural do nosso rio, que você pega a sua lancha, pega seu barco, As pega curvas as dele, né? curvas, Coisa maravilhosa. e ela sai linda e fica infinito na sua beleza. Quanto mais se aprofunda no rio, mais lindo ele fica. Uau. Doutor, e agora para a gente encerrar, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os jovens médicos, para os seus alunos, para os seus pacientes, a população cacerense que te ouviu, que está te acompanhando. Olha, não só a medicina, qualquer profissão é pautada num tripé: Fala pra gente. amor, estudo e trabalho. Bonito. Quem não, o profissional, o cidadão, que não pautar sua profissão nesse tripé, com certeza terá dificuldade para o sucesso. Então eu falo para todo mundo: pauta nisso, estuda muito, trabalhe muito e tenha amor à sua profissão. Uau. Então esse é o Dr. Odenilson. Muito obrigado, doutor, por o senhor ter vindo aqui no Abacast. Com certeza vai voltar, vamos ter outros momentos aqui. E esse foi mais um episódio do podcast oficial da Abacate Digital. Até a próxima.